Há alguns dias eu recebi uma mensagem que me deixou assim, sinceramente tocada. E eu disse, não é possível, eu preciso levar isso para o canal. Imagina que é você abrir o seu e-mail e ter uma mensagem exatamente assim. Tera, a TPM acabou o meu casamento. E aí eu abri o e-mail e essa pessoa me fez um relato que eu disse, não, eu preciso partilhar isso com outras pessoas. Quer entender melhor sobre isso? Você também sofre com esse problema? Ou você, menino, que tem uma namorada, tem uma esposa, e que assim como o meu marido também sofre todo mês com esse mesmo problema? Então fica aqui comigo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Isolda Pereira e este é o canal De Coração para Coração. Bem, gente, a primeira coisa que eu quero é deixar muito claro. TPM, ou SPM, como também é conhecido, não é frescura. Antes fosse, né? No Brasil, nós comumente chamamos de TPM, porque chamamos de tensão pré-menstrual, mas aqui em Portugal, por exemplo, chama muito mais de síndrome pré-menstrual, SPM. Se eu falar sempre TPM, vocês já sabem do que se trata, tá? Que é a mesma coisa da SPM. E existe a SPM, né, o TPM, e a TDPM, que é um transtorno disfórico pré-menstrual, que é um patamar acima, é ainda pior que a TPM. Então, não, nem TPM, nem TDPM, muito menos, né? É frescura. Não, não é frescura. Eu já ouvi muito papo. Ah, as mulheres de antigamente não tinham isso. Minha mãe não tinha, minhas tias não tinham, minha avó não tinha. Claro, cara pálida, que as pessoas não iam ter. As mulheres antigamente não tinham nem tempo para menstruar. As mulheres acabavam de ter um filho, um pouquinho depois já estavam engravidando outra vez. Então, se você não menstrua, você não tem alteração hormonal que causa esses distúrbios e, obviamente, você não vai ter isso. E muitas vezes, vamos combinar, que nessa sociedade machista em que nós vivemos, as mulheres sentiam sim, mas elas tinham que ficar caladas, elas não podiam dizer nada. Se por acaso ela estivesse chorando por algum motivo e o marido perguntasse, ela dizia que estava com uma dor de cabeça, ela dizia que tinha lembrado de algo triste, que alguém trouxe uma notícia ruim, qualquer coisa, inventava uma desculpa qualquer, porque ela não tinha sequer o direito de sentir nada. A mulher não tinha o direito de sentir dor. Quanto mais, que tudo era considerado frescura, quanto mais falar sobre os sintomas que a TPM causa. A TPM, ela é causada por uma alteração hormonal, né, uma oscilação dos hormônios que acontecem durante o ciclo menstrual. E até hoje não se sabe o porquê desta alteração tão grande e o porquê de algumas mulheres terem essa sensibilidade maior. Mas acredita-se também já que existe uma causa genética, porque é uma predisposição muito maior de mulheres que têm mães e avós que tinham algum tipo de TPM, TDPM, qualquer coisa nesse sentido, a terem também. Assim como no caso de miomas, de ovários policísticos e outros problemas que as mulheres têm. A TPM, ela ocorre mais ou menos, assim como a TDPM, em torno de 15 dias antes da menstruação, né? E ela normalmente, um pouco antes da menstruação ou no primeiro dia da menstruação, ela já dá aquela aliviada e acaba. A TDPM, ela permanece até o fim da menstruação e algumas vezes até depois. E o que acontece? A TPM, por si só, já é algo que destrói muita coisa. Por isso que essa pessoa me falou que a TPM acabou com o casamento dela. De fato, o marido não tinha paciência, ele disse que não aguentava mais, que tinham sido
5 ou 6 anos, não me recordo bem, com uma mulher que um dia estava bem, de repente começava a chorar e sentia dor aqui, sentia dor ali, era dor de cabeça, era isso que ela com certeza tinha algum tipo de problema psiquiátrico. Ele disse assim, né, ela não deve ser muito boa da cabeça. E muitas vezes as pessoas acham realmente isso, ou que é charminho, que é frescura, não conseguem compreender que há uma alteração séria na vida da pessoa. Eu, por exemplo, eu desde, acho que 17, 18 anos, eu faço tratamento para isso. Eu tive uma crise uma vez que eu simplesmente, eu sentia tanta dor no corpo, eu estava com o corpo trêmulo. Eu fui tentar. Minha mãe disse, não, do jeito que você estávamos para um pronto-socorro. Eu sentia dores insuportáveis no corpo, eu sentia muita náusea, muita dor de cabeça, tontura. Tanto que eu ia conduzindo, mas minha mãe disse, não, nós vamos pegar um táxi. Naquela época não tinha Uber, né? Vamos pegar um táxi e vamos. Vai tomar seu banho para ver se dá uma aliviada. Eu não conseguia, desculpe, segurar o sabonete de tanto que a minha mão tremia. E quando passava no corpo, eu sentia dor com um sabonete, com a minha própria mão passando, para vocês terem ideia do que é. Não é frescura, gente. Eu vomitava o tempo inteiro. Então, algumas mulheres sentem enxaqueca, têm inchaço e uma hipersensibilidade nos seios, que muitas vezes uma roupa passa pelo bico do seio, a pessoa enlouquece de dor. Não é brincadeira, não é invenção, não é frescura. Então, senhores homens, por favor, tenham um pouco mais de sensibilidade, tenham um pouco mais de paciência com as mulheres nesse período. Para vocês terem ideia, a TPM pode ter mais de 150 sintomas. É tanta coisa que normalmente vocês não me veem aqui com o meu notebook aqui. Mas para não esquecer, eu deixei ele aqui aberto para falar só de alguns. Por exemplo, a TPM, né? Ela afeta entre 75% a 80% das mulheres em período fértil. Quando a mulher entra na pré-menopausa, que é um período um pouco antes da menopausa, esses sintomas ficam ainda maiores, permanecem por mais tempo também, mas isso é durante só um período. O transtorno disfórico pré-menstrual, o que acontece? Ele tem os mesmos sintomas da tensão pré-menstrual, mas num nível estupidamente mais alto. Permanecem os sintomas até o final da menstruação. Desculpem, minha gatinha está passando aqui atrás. Essa é a minha filha. Eu tenho umas 2 netas, que estão por aqui também, estão sempre por aqui. Hoje resolveram aparecer. Enfim, então assim, a TDPM, ela é os sintomas são muito mais severos do que o da TPM, que já são difíceis, do que os sintomas da TPM, que já são muito difíceis. E eles perduram até o final da menstruação, e algumas vezes eles também permanecem até depois, 1 ou 2 dias depois. Já existem casos de até 3 dias depois do final da menstruação. Ou seja, a mulher praticamente não tem tempo nenhum sem sintomas. São pouquíssimos dias sem sintomas. E ele muitas vezes torna a pessoa incapacitada. Porque assim, a pessoa tem tantos sintomas físicos, emocionais e comportamentais, acabam gerando muitas vezes vários tipos de doença, que eu vou citar aqui para vocês, e a pessoa simplesmente não consegue trabalhar, não consegue criar os filhos, não consegue, principalmente trabalho. Imagina, você está com cólica, né? Que é uma dor insuportável. A cólica é um ensaio para a mulher entender o que vai ser a contração no parto, porque são pequenas contrações do útero mesmo. A pessoa pode estar vomitando o tempo inteiro, com cefaleia, dor de cabeça, muitas vezes com enxaqueca, que não consegue abrir os olhos para ver a luz, não consegue ouvir barulho, que a cabeça dói ainda mais, a pessoa sente dor nas articulações, a pessoa sente dor nas costas, a coluna parece... Eu, por exemplo, eu fico parecendo que fui quebrada no meio, né?
você fica toda inchada, você fica com mãos inchadas, com o rosto inchado, principalmente esta região daqui, próxima dos olhos. Você sente tanta coisa e você tem que ir trabalhar e estar com um sorriso no rosto. E se de repente você não vai trabalhar, ou pede para chegar um pouco mais tarde, ou sair um pouco mais cedo, as pessoas acham absurdo. Não, como assim? Ela não está doente. Menstruação nunca foi doença. Não foi doença, né? Para quem não sente nenhum desses sintomas. Claro que a menstruação não é doença, claro que a TPM não é uma coisa do outro mundo. Óbvio que não. Existe tratamento, inclusive, para isso. Mas eu vou, como eu estava dizendo, a TDPM, ela é tão severa, tão incapacitante, que ela afeta, ao contrário da TPM, que são de 75% a 80% das mulheres, ela afeta de 3 a 8% das mulheres, de tão severa que ela é, para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, o que é que a TPM faz? Como eu disse, né? São mais de 150 sintomas, eu vou listar só alguns. São sintomas emocionais ou comportamentais. A pessoa pode ficar irritada, ter depressão, ansiedade, retraimento social, não querer sair, não querer ver ninguém, ficar o tempo inteiro em casa, dificuldade de concentração, distúrbios do sono, ou sente sono demais ou não consegue dormir, tem pesadelos, acorda a noite inteira. Aumento do apetite, a gente tem vontade de comer até as paredes de casa, se for possível. Tem uma vontade louca de comer alguma coisa específica e principalmente alimentos com açúcar, que é o meu caso, eu já sou uma formiga naturalmente, nessa época eu fico louca. E alimentos gordurosos, que deveria ser exatamente o que a gente tinha que evitar por conta dos outros sintomas que a gente tem. E aí, quando a gente come muito sal, quando a gente come muita gordura, bebida alcoólica, chocolate, tudo que tem cafeína, muito açúcar, a gente fica ainda pior. Mas é a única coisa que alivia. Então, o meu conselho, já de cara, a gente procura fazer uma alimentação mais saudável possível antes desse período, né? Você leva uma vida saudável, você faz atividade física, que é excelente, beber muita água, tudo isso ajuda. Mas, minha cara, na hora que você estiver sentindo aquela irritabilidade, o primeiro que passar na sua frente, ou então você sente aquela vontade de chorar, ou você tá lá, você tá chorando, por quê? Não sei! A pessoa não sabe, é uma tristeza que vem, sabe Deus de onde, vem das profundezas do ser e simplesmente se instala e você não consegue controlar. Você tenta, você se sente louca, muitas vezes, e dizer, meu Deus, será que eu tô ficando maluca? Porque não tem nenhum motivo para eu estar triste desse jeito, não tem nenhum motivo para eu estar chorando, e eu não consigo parar de chorar, né? Então, nessas horas, o que é que te alivia? É sentar e assistir um filme triste, chorar, chorar, chorar para botar para fora? Faça. Comer aquele chocolate cheio de caramelo, cheio de amendoim, cheio de coisas gostosas que parecem que dão um alívio assim na alma da gente. Coma. Maridos, namorados, cheguem em casa, sejam inteligentes. Meu marido, por exemplo, coitado, morro de pena, né? Porque não é fácil conviver com uma pessoa assim. Mas se você pratica a famosa empatia, que é tentar se colocar no lugar do outro, tentar imaginar o que o outro sente, com essas informações, é claro, e por favor, meninas, é o que eu digo sempre. Conversem, expliquem. Não consegue explicar direito? Pede para assistir esse vídeo meu. Eu não estou fazendo nem como eu normalmente faço, aquela coisa toda certinha. Explico os sintomas, explico isso, funcionamento do cérebro, porque não vai adiantar nada. As pessoas precisam entender que isso é uma questão física, o seu corpo faz isso, os hormônios aqui, na verdade, comandam maior parte do corpo da gente, a maior parte da vida da gente. E são hormônios que causam isso. E a gente não tem como controlar. Não tem como mudar sem fazer nada, claro, né? Existe tratamento. E é o que eu indico para todo mundo. E normalmente o tratamento é, como eu disse, mudança de hábitos, né? É mudar a alimentação, é fazer atividade física, é fazer, para quem quiser, yoga, meditação, terapia, dança, qualquer coisa que lhe faça
compreender a você mesma, tratar melhor os seus sentimentos, entender melhor, desculpe, os seus sentimentos, se acolher, resolver questões mal resolvidas internas, tudo isso ajuda. Mas você tem que procurar um profissional, porque sou profissional para dizer o que é que você tem, se você tem TPM ou TDPM. Vamos lá, o resto dos sintomas. Como eu estava falando, né? Vontade específica de comer um alimento, né? Tem os sintomas físicos. Os seios incham, ficam doloridos. Você tem inchaço da barriga. Você tem uma dor, como a gente diz na minha terra, no pé da barriga, que é justamente no baixo ventre. Dor de cabeça, fadiga, um cansaço. Parece que você arrastou um elefante o dia inteiro. Ganho de peso temporário, dor nos músculos, nas articulações, tudo isso. Aí, para completar, o que é que vem? Todos os sintomas emocionais, né? A tristeza, a irritabilidade, um vazio. Às vezes tem pessoas que dizem, eu sinto um vazio, eu sinto uma solidão inexplicável. Cada pessoa acontece de um jeito. E quando a pessoa tem a TDPM, que ela é muito mais severa, sente isso em muito mais alto grau. E aí ainda tem uma estabilidade emocional do nada. Tá aqui, eu tô muito bem, tô rindo, tô feliz, de repente eu tenho uma crise de choro sem mais nem menos. Um mau humor insuportável, daquele tipo, como eu brinquei no outro vídeo. Bom dia por quê? Bom dia pra quem? Pra mim o dia tá péssimo. Se o dia for bom, eu te digo depois. É mais ou menos nesse dia, nesse nível, sabe? Quando a pessoa vem falar com você, você já dá logo uma patada, não quer nem saber. Aí depois, quando percebe que deu uma patada, começa a chorar porque se arrepende, que sabe que a pessoa não tem nada a ver com isso. Ou seja, sua cabeça vai dando um nó. As pessoas costumam brigar mais também nesse período. Tem um humor deprimido mesmo, né? Que é tristeza, tem falta de esperança, você não acredita em mais nada, você acha que o mundo precisa... Deus devia chegar e jogar uma bomba e explodir o mundo porque nada mais tem jeito. Você tem sentimentos muito autodepreciativos, sabe? Assim, você se acha feia. Se é uma mulher que é magra, se acha magra demais. Se é uma mulher que é mais gorda, se acha gorda. Se tem um peito grande, eu sou peituda. Se tem um peito pequeno, não tenho nada de peito. E sabe essas coisas? Porque meu nariz é grande demais, porque meu cabelo é horroroso, porque eu sou burra, porque eu não faço nada de jeito. Tudo aquilo que lhe bota cada vez mais para baixo é o que você pensa de você mesmo. Você fica com uma ansiedade bem acentuada. Você fica eternamente tensa. Ou fica, sabe aquela história assim, eu tô com os nervos à flor da pele, tudo te irrita. Eu, por exemplo, eu chegava a tremer. Eu ficava num estado de nervos que eu tremia. É uma questão séria. E TPM não tratada e TDPM, que é pior ainda, pode ocasionar o seguinte: você pode acabar tendo transtorno de ansiedade, depressão, todas essas questões que são emocionais, que são, como nós falamos, problemas de saúde mental, propriamente dito, que são as coisas que eu trato, por exemplo, com meus clientes. Depressão, ansiedade, burnout. Tem muita mulher sofrendo burnout, porque já existem as outras questões que estão envolvidas, que a gente não precisa, eu não vou aqui citar, que a gente não está falando de burnout. Outro dia eu venho falar sobre burnout. Burnout é entrar no limite com relação a trabalho. Você simplesmente não, você não consegue fazer mais nada, você congela. Sabe? Você entra numa crise absurda e você não consegue fazer mais nada, simplesmente você não faz, você não funciona. Ponto. É uma questão emocional extrema. Mas eu tô falando assim por alto, só para as pessoas terem uma ideia. Mas depois eu vou explicar exatamente o que é burnout. E as pessoas podem ficar com esses problemas. E isso associado a outras questões físicas que às vezes a pessoa nem sabe que tem. Endometriose, ovários policísticos, problemas na tireoide,
problemas na hipófise, ou seja, para uma pessoa ser diagnosticada de fato, se tem TPM, TDPM ou qualquer outra coisa, ela precisa buscar ajuda médica. Só um médico faz isso. Existem testes, normalmente, principalmente se for um ginecologista, ele faz uma série de questionamentos, uma série de testes conosco para ver. Depois você vai fazer análises, você vai fazer exames, tudo que for complementar, para que o médico diga, não, você tem realmente TPM ou você tem uma TDPM e eu vou encaminhar você para alguns profissionais para fazer um trabalho junto comigo. Tem pessoas que só com remédio mais simples resolve, mas tem pessoas que chegam a tomar antidepressivo, remédios para hormônios, remédios para dor, tem que associar uma série de coisas, tem que fazer uma alimentação especial, tem que fazer atividade física específica, tudo para poder controlar, sair dessas crises principais. Então, qual é o meu conselho principal hoje? Para não acabar como essa senhora que me procurou, que eu realmente fiquei muito sentida, muito preocupada com o que pode estar acontecendo. Existem muitos adolescentes que não têm a menor ideia do que está acontecendo e existem pessoas mais velhas também, principalmente algumas mulheres não sabem dessa questão que na pré-menopausa isso acentua. Conheça seu corpo. Lembra que eu falo do autoconhecimento? O autoconhecimento não é só emocional, não. O autoconhecimento é também você conhecer o seu corpo. Nós somos um conjunto. Mente, corpo e espírito. Alma, ou como você queira chamar, a depender da sua crença. Então, tudo tem que funcionar. Imagina um tripé, né? São 3 perninhas. Se uma delas, né, tentar mostrar, se uma delas está ali equilibradinho, se uma delas sai, as outras vão despencar. Ou pelo menos vão ficar bambas. Não funciona. Ou você está com tudo equilibrado ou não funciona. Sabe essas pessoas que têm mania de dizer assim, eu posso não ter nada, posso estar com tudo ok, mas se eu não tiver um trabalho, acabou minha vida. Aí foca tudo no trabalho. Ou eu tenho uma carreira maravilhosa, eu tenho família maravilhosa, eu tenho amigos, isso e aquilo, mas eu não tenho amor, então nada na minha vida presta. Também não funciona. A gente não pode apostar as fichas todas numa coisa só. Da mesma forma, com relação a TPM e TDPM. Você vai precisar de um médico para que ele faça primeiro o diagnóstico. E depois ele vai te caminhar para outros profissionais que trabalharão em equipe para poder te ajudar. Então, às vezes, vai mandar para um personal trainer ou uma academia, um centro de pilates, uma pessoa que faça, por exemplo, yoga, porque você vai trabalhar a parte de meditação, de concentração, e para ficar mais tranquila, e o seu corpo ao mesmo tempo, te mandar para um nutricionista, por exemplo, para que ele te aconselhe o que é melhor para você se alimentar, mas de uma forma melhor, o que a gente fala? Eu, como terapeuta, e como mulher que sofro isso, ó, na pele. Ninguém pode dizer, não funciona assim, porque eu sei o que é isso. Eu sei o que é estar aqui. Tem dias, com certeza, como aconteceu o dia de eu ter que gravar para vocês, e que eu estava aqui gravando, porque eu amo o que eu faço, eu gosto de ajudar as pessoas, mas teve dias que eu dizia assim, não vou gravar não. Não vou gravar porque eu tô com vontade de jogar o telemóvel pela janela. Quando eu penso em editar, então, que é uma coisa chata, eu dizia, meu Deus do céu, dai-me paciência, Senhor. Então, assim, eu sei exatamente o que é isso. Eu tava sentindo dor nas costas, eu tava, como a gente fala na Bahia, agoniada. Você fica numa... É uma espécie de excitação, uma falta de paciência, uma irritação, tudo junto. E ao mesmo tempo você parece que quer colo, precisa de uma pessoa do seu lado. É uma confusão, gente. É algo que, como também se diz lá na minha terra, né? Isso não é de Deus, não. As pessoas falam assim de forma de brincadeira, né? Por brincadeira a gente fala assim, isso não é de Deus. Mas é exatamente isso. Então, a primeira coisa que eu falo é, procure ao máximo possível, eu sei que nem sempre é possível a gente fazer isso perfeitamente, mas o máximo possível, tenha uma vida saudável. Como?
Claro que eu adoro comer porcaria, adoro comer doce principalmente, eu adoro refrigerante, eu adoro chocolate, então nem se fala, sou chocolate assumida. Tomo litros de café se deixar e tudo. Então, eu tenho que ter consciência, eu sei que eu vou piorar. Então, beber muita água, comer frutas, verduras, legumes, folhinhas de uma forma geral, comer proteína, menos carboidrato, não é para você abandonar nem nada do tipo. Mas tudo isso, você, sim, principalmente se você tiver uma doença associada como diabetes ou qualquer outra coisa, é como eu sempre digo, tem que procurar ajuda médica, é um profissional que fala. Eu estou dando mais ou menos um exemplo, só para vocês terem uma ideia. Façam alguma atividade física, qualquer coisa que você goste. Vai para academia, vai caminhar na rua, que é ótimo, que faz bem para o espírito, para a cabeça, para o corpo, para tudo. Vai passear com um cachorro, que você faz duas coisas boas, uma para você, outra para o seu animalzinho que precisa passear. Vai brincar com o animal, é ótimo. Eu, quando estou assim, adoro brincar com minhas meninas, porque me distrai, vai fazer sempre alguma coisa que lhe agrade, algo que seja bacana. É dia de. Você adora assistir um filme? Vai maratonar série, novela, filme, qualquer coisa que seja bacana. Outra coisa que ajuda, por mais que seja difícil, se arrume. Fique o mais linda possível, porque querendo ou não, você vai ver uma figura melhor. Porque se a gente já tá para baixo, já tá irritada, já tá isso. Aí se você tá lá descabelada, sem um batom, sem nada, você vai ficar muito pior com a imagem que você vai ver no espelho, né? E quando você tá assim, você se arruma e tal, as pessoas dizem, fulano, você tá bonita hoje. Um elogio já dá uma melhorada no ego. Não resolve, né? Tem horas que você tá se sentindo tão lixo que você vai dizer, que nada. São seus olhos, obrigada, né? Mentira, falsa e tal. Passa essas coisas pela cabeça da gente, tá? Não vou aqui tapar o sol com a peneira. Passa sim. Mas, querendo ou não, tem um bichinho que mexe lá dentro. Você recebe um elogio e converse com as pessoas, explique, principalmente para quem vive com você 24 horas. Se você tem filhos pequenos, você não vai explicar direito para uma criança que ela não vai entender. Mas você fala, olha, a mamãe tem um dodói, a mamãe fica triste, a mamãe sente dor, é por isso que a mamãe chora, é por isso que a mamãe fica nervosa e grita. E se a mamãe falar muito com você, você fala assim, mamãe, tá doendo agora, né, tal, porque aí a mamãe vai saber que ela falou mal contigo e vai lhe pedir desculpas. Inventa uma forma. Conversa com seu marido, olha, hoje, pelo amor de Deus, quando tiver alguma coisa, se tiver um problema, não me conte, não. Só se for algo urgente, se for algo que você possa resolver, ou que eu possa resolver mais tarde, depois você me diz. Não me conte notícias ruins. Não bote, não coloque na TV pra gente assistir um jornal que só passa guerra, gente passando fome, tudo aquilo que vai me deixar ainda pior. Tenha um pouco de paciência comigo, traga um chocolatinho pra mim. Eu faço para meu marido. Eu já sabe, eu faço, amor, eu brinco porque os portugueses falam chocolate. Então eu falo, tio, traz um chocolatinho pra mim. Ele já sabe. E às vezes, quando ele chega em casa com chocolate, aí eu digo, tô já fora da caixinha, né? Às vezes nem é por isso, é porque ele trouxe porque teve vontade de me trazer, quis me agradar. Aí ele, não, amor, não é isso não. Eu digo, ó, se for porque eu tô fora da caixinha, me avise para poder eu tentar melhorar. E às vezes, se você estiver precisando de colo, pede colo. Diz, ô marido, senta aqui do meu lado. Hoje eu tô precisando de um colo, tô precisando de um denguinho, um miminho, sabe? Um carinho. Porque o outro não tem como adivinhar o que é que você sente. E vocês, maridos, namorados, amantes, rolos, crushes, o que for, tenham um pouquinho de paciência com as suas companheiras. Se ela estiver irritada demais, chama ela para dar um passeio, faz alguma coisa diferente, ou então deixa ela, se ela estiver naquele momento, se mostre prestativo, seja prestativo, diga, olha, tá acontecendo alguma coisa, você quer conversar, você quer falar, não, eu quero ficar quieta. Deixa ela quieta lá no canto dela, porque depois melhora, sabe? São coisinhas assim que não são brincadeira, isso não é frescura, isso não é exagero, pode parecer que eu estou sendo exagerada, não às vezes é muito pior do que o que eu estou falando. Cuidem das suas relações, porque assim como já aconteceu com esta senhora, que ela disse que o marido não aguentou e acabou terminando o relacionamento, e para mim existem outras questões por fora,
né, por trás disso, mas não vem ao caso. Mas evitem entrar em conflitos, tenham um pouquinho de paciência. Mulheres que sofrem com isso, ou que têm amigas, ou qualquer pessoa. E outra coisa que eu sempre falo, vai bater um papo com uma amiga, uma mulher entende outra, porque muitas vezes ela também passa, e mesmo que ela não passe, ela sente alguns desconfortos que esse período traz para todo qualquer tipo de mulher, e ela vai ser mais fácil ela conseguir chegar perto da compreensão, ela vai ser um pouco mais empática. Tem homens que são ótimos, né, compreendem. Meu marido mesmo foi um que me surpreendeu, porque quando eu conheci as pessoas que falam, né, a fama de europeu é que eles são muito distantes, isso e aquilo, não sei se foi o fato dele ter sido criado só com mulheres, muitas mulheres, e ele sempre dizia, não, eu morria de pena, porque eu via isso dentro da minha casa, as pessoas sofrendo, né, mãe, avó, irmã, tudo. Então, acho que isso fez com que ele se tornasse um pouco mais sensível para essas questões. Mas, assim como ele, existem diversos outros homens, até quem é criado só por homem, só com homens, melhor dizendo, tem pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade. Hoje as coisas estão mais às claras. Aqui em Portugal eu percebo que ainda é tudo muito, tem muito tabu com algumas coisas. As pessoas até pouco tempo não falavam a palavra menstruação. Ou era período, ou aqueles dias, como em alguns lugares no Brasil também o pessoal falava. Mas agora até eu vi e meu marido disse, tô surpreso, porque falam literalmente menstruação na TV. E tem que ser, menstruação é algo normal que toda mulher passa. Se ela não passa, ou é porque já passou do período, ou porque ela ainda vai passar, ou porque ela tem alguma coisa diferente que não funciona da forma que deveria funcionar e por isso ela não menstrua. Senão, toda mulher menstrua. Isso é natural, não é feio, não é nojento, não é nada. É uma coisa como, sabe, todo mundo faz xixi, todo mundo faz cocô, não é? É a mesma coisa. Mulheres menstruam. Ponto. Acabou-se. Nada de mal, nada de errado. E quanto mais informação houver, melhor para todo mundo. Para as mulheres, para que elas se cuidem e tentem não sofrer tanto com isso. E para os homens, porque eles vão conseguir conviver muito melhor com suas empregadas, com suas chefes, com suas esposas, suas filhas, suas sogras, suas mães, suas avós, com a vizinha que você de repente começa é uma pessoa tranquila, de repente começa a falar alto e brigar com todo mundo, e você começa a perceber que é sempre no mesmo período, então você vai conseguir ficar um pouco mais compreensivo e vai facilitar a vida de todo mundo. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu tinha que explicar, e se eu fosse explicar como deveria, ele seria muito mais longo. Mas eu espero ajudar a todas as meninas, como eu, que sofrem com esse monstro chamado TPM, as que têm algo mais incapacitante, que não deixa você levantar da cama, não deixa você trabalhar, não deixa você cuidar dos seus filhos e tal. Vá para ontem ao médico, porque isso é muito difícil, isso atrapalha muito na vida. No caso dessa senhora, por exemplo, quando ela me disse, eu percebi perfeitamente que o que ela tinha era uma TDPM. E acabou terminando com o relacionamento dela. Como eu conheço pessoas que perderam emprego, como eu conheço pessoas que os filhos sequer falam direito porque diz que a mãe tratava eles mal e tudo, e não conseguem entender que era uma doença, é uma condição, né, que acontece. Então, se cuidem, cuidem uns dos outros. Se vocês gostaram do conteúdo, eu acho que ele é válido e que pode ajudar alguém, por favor, compartilhem. Esse vídeo, mais que nunca, eu peço para vocês, compartilhem, assistam. Eu sei que é longo, que às vezes as pessoas não têm muita paciência, mas isso é informação. Comentem, falem aqui dos seus sintomas. Se tiverem dúvidas, podem mandar para mim que eu respondo tudo. Deixem um like que me ajuda bastante, como eu sempre digo. Assistam os vídeos, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. E eu espero que
os próximos temas sejam temas, assim, bem bacanas, não essas coisas chatinhas que atrapalham a vida da gente, mas que é necessário que a gente fale, né? Justamente para que cada vez menos pessoas sofram com isso, não é? Então, um bom restinho de dia para vocês. Muito obrigada por terem assistido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo.